Ultimamente eu tô passando muito do meu tempo focado em desenvolvimento de jogos. Desde que eu era criança eu sempre quis criar jogos, e eu sei que tem muito misticismo em volta disso, então eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar como criar jogos não é tão impossível como você imagina. Primeiramente você precisa entender o que tem por trás de um jogo. Um jogo é basicamente feito de polígonos. Polígonos são objetos 3D. Quanto mais polígonos, mais realista é o jogo. No caso de jogos 2D, não existe polígonos. São só imagens PNG se mexendo pra dar impressão de movimento. E funciona muito bem, tem jogos 2D incríveis. Mas as variáveis eu acho que é o fundamental e o mais importante pra você entender porque um jogo é praticamente composto de variáveis e condições. Um computador é um processador, e tudo que um processador entende é sim e não, on e off. Isso são os códigos binários. 1 é on e 0 é off. Um processador comum de hoje em dia realiza bilhões de cálculos por segundo. Bilhões de 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então isso tem por trás de tudo que você vê na tela do seu computador ou celular. Só que o que isso tem a ver? Bom, praticamente tudo que você faz num jogo depende de variáveis e condições. Por exemplo, para abrir uma gaveta é uma variável, e funciona assim, if, que no caso é se em inglês. Isso é bem importante porque você vai encontrar muito esse if e talvez você fique perdido. If é simplesmente uma condição, eu vou explicar. É assim, se o personagem apertar a tecla Enter e a variável gaveta for igual a 0, abrir gaveta, e a gaveta se abre. Então isso foi uma instrução para o computador executar uma ação dentro do jogo. Agora deixa eu traduzir. Se é a condição, gaveta é a variável. No caso, a variável precisa ter um nome único, porque senão quando o computador executar essa ação, todas as gavetas do jogo vão abrir. Então as variáveis precisam ser gaveta 01, gaveta 02, gaveta 03, gaveta quarto 01, gaveta cozinha 01, até o infinito. Não tem limite, pode ser qualquer nome. Ok, então o igual, o nome já diz tudo. O computador interpreta igual como igual, não tem nada de especial. O 0 é o off, e o abrir executa a ação. No caso, a ação em um jogo 2D é trocar a imagem. Assim o computador troca uma imagem pela outra e dá o efeito de abrir. É uma animação 2D. Já se for num jogo 3D, ele vai executar a animação da gaveta abrindo. Então uma forma melhor de representar isso é assim. Se a variável da gaveta estiver desligada, executar a animação de abrir. Ok, mas e pra fechar? Pra fechar começa um problema que você precisa entender uma outra estrutura. E se você não entender isso, você nunca vai conseguir fazer uma coisa ligar e desligar. Então fica assim. Se o personagem apertar a tecla Enter e gaveta for igual a 0, abrir. E mudar a variável gaveta pra 1. Agora o computador entende que ela tá aberta. E pra fechar é só mudar o 1 pra 0. É uma estrutura simples, mas que muita gente se perde porque isso cria um paradoxo se você não fizer da maneira certa. Eu mesmo já me perdi e fiquei umas 2 horas pra fazer uma porta fechar. Ok, mas agora sempre que você apertar a tecla Enter, a gaveta vai abrir e fechar. Não importa onde você estiver. E isso vai abrir todas as gavetas que você colocar no jogo, porque todas elas vão estar com a mesma tecla. Mas pra consertar isso é bem simples. Você faz um círculo ou um quadrado, tanto faz, alguma forma geométrica. O melhor é sempre um círculo porque ele não fica com nenhuma quina e não fica estranho. Agora você precisa criar uma condição pro computador saber se o personagem tá ou não dentro do alcance daquele círculo. Então fica assim, se o personagem estiver dentro do alcance, habilitar função gaveta. Então assim você tem uma condição dentro da outra. A gaveta só vai poder ser aberta se o personagem estiver dentro do alcance que você definiu para ela. Então por trás do jogo tá rodando um código, e o computador lê linha por linha desse código. Então quando você apertar Enter dentro do círculo, o computador vai executar o código, linha por linha, e ele vai ver se o personagem tá ou não dentro do círculo. Se tiver, ele vai mudar a variável fcgaveta01 para 1. E se não tiver, ele muda para 0. E sempre que você estiver dentro do círculo e apertar Enter, ele vai ver se a variável fcgaveta01 é igual a 1. Se for igual a 1, ele vai ler o código que está dentro dessa condição. E dentro dessa condição tem mais uma condição, que é a que eu mostrei lá atrás de abrir as gavetas. E se a variável fcgaveta01 for igual a 0, ele só vai ignorar e não vai fazer nada. Então, se você, por exemplo, quer criar uma chave para essa gaveta, vai ter mais uma condição. E você não precisa ter medo de criar condições. Se você organizar bonitinho, você vai entender tudo. Então pode criar 20, 30, infinitas condições, uma dentro da outra. Então, ok, eu tô começando a pensar demais e tá começando a vir muitos paradoxos na minha cabeça. Porque isso confunde muito se você não prestar atenção. Então é melhor parar de pensar e fazer. Eu fiz esse joguinho aqui todo cagado pra ilustrar o vídeo. Não riam da minha aberração. Eu vou colocar a chave dentro dessa outra gaveta. Então quando o personagem vier aqui e abrir a gaveta, ele vai ganhar uma chave. E se você prestou atenção, você já sabe o que fazer pro personagem ter essa chave. É só você criar uma variável pra essa chave. Pode ser chave 01 e definir ela pra 0 ou 1. O padrão é sempre 0. Assim que ele pegar a chave, você muda a variável pra 1. Então agora é só você ir no código da outra gaveta e criar uma condição antes da condição de abrir a gaveta. E a condição é o personagem ter a chave. Se a variável da chave for igual a 1, ele tem a chave e a gaveta vai abrir. Se não tiver, não vai acontecer nada. Ou você pode executar uma ação. Mas para executar uma ação, você precisa de um subconjunto, pode-se dizer assim, que é o else. A tradução pode ser se não ou. E a função do else é executar uma ação se a condição não for válida. Então ele pode falar:
Me parece que não tenho a chave. Como eu vou abrir essa porra agora, João? E isso é uma chamada pra ação. Então a chave é fictícia, assim como tudo num jogo. É tudo ilusão pra dar a impressão de que aquilo realmente tá acontecendo. Não importa se o personagem tem ou não a chave, o que importa é se a variável é 1 ou 0. E baseado nisso, você pode criar um inventário. E no inventário é a mesma coisa. Se a variável da chave é 1, ela aparece no inventário. Se for 0, não aparece. Bom, agora que você sabe que são variáveis, você tem uma gama infinita de possibilidades. Mas vamos começar com o básico. Como você vai andar em um jogo? A maioria das engines já tem isso pré-definido. Uns 3 cliques e seu personagem já tá andando pelo cenário. Mas funciona também com variáveis e condições. E é bem simples. Existe uma coisa nos jogos chamada colisão, que são as paredes invisíveis nos jogos. Um objeto 3D, por padrão, você consegue atravessar ele num jogo. Você só não vai conseguir atravessar ele se ele tiver colisão. Então você só precisa criar seu cenário, definir onde o personagem pode ou não ir com as colisões. E não, você não vai precisar programar colisões nem nada do tipo. Todas as engines já vêm com sistema de colisão. É só você clicar e colocar onde você quer. É bem simples. E depois você só precisa definir a movimentação do personagem, que são nos eixos X, Y e Z. Z é sempre cima e baixo, e X e Y tanto faz, depende da perspectiva. Em jogos de plataforma só existe Z e X, ou Z e Y, que é pra cima, baixo, esquerda, direita. E em jogos com a câmera em cima, os jogos 3D tem X, Y e Z. Z sempre representa o pulo ou o abaixar, ou qualquer outra coisa que exista num jogo, tipo um helicóptero. Então, considerando isso, você só precisa definir a tecla do teclado que vai fazer o personagem se movimentar. Mas você não vai ter que se preocupar com isso, porque todas as engines já tem isso como padrão. Tirando algumas que não tem o foco total em jogos. Mas é importante você entender isso, porque seu personagem vai usar uma espada, ou uma arma, ou dar um dash, tanto faz. É movimentação em geral. Agora é hora de falar sobre as engines. As engines são motores gráficos em português. Elas são basicamente programas de criar jogos. E existem várias, tem de tudo. Tem a Unreal, que é da Epic Games, tem Unity, Game Maker, Construct, RPG Maker, Visual Novel Maker, Cube, Blender, tem várias. Tem umas que são bem abertas, outras bem limitadas, outras bem específicas para certos tipos de coisa. Tem engine melhor para 3D, tem para 2D, tem pros dois juntos, tem para jogos low poly, tem para jogo com gráfico fotorrealista. E boa parte delas são grátis. Você não precisa pagar para começar a criar jogos. Eu deixei para falar de engines para depois, porque muita gente se perde quando vê um programa assim cheio de botão e um monte de coisa. Não sabe nem por onde começa, aí fica com medo e desiste. A principal função das engines é emular códigos e transformar eles em algo visual. Elas emulam física, sombra e etc. Seu primeiro jogo provavelmente vai ficar uma bosta, mas é só você não desistir. Você pode simplesmente refazer ele quantas vezes você quiser. E, bom, esses são os principais fundamentos da criação de jogos, as condições e as variáveis. Claro que tem mais coisa em um jogo, tipo a física, a iluminação, mas isso é bem mais avançado e você vai saber onde procurar isso quando você começar a criar jogos. Mas com condições e variáveis você pode controlar tudo. Por exemplo, um jogo de múltipla escolha. Seu personagem tá numa boa e vem um cara e assalta ele. Aí você pode criar uma condição. Se o personagem escolher 1, reagir, levar um tiro e morrer. 2, sai correndo. 3, caga na mão e joga na cara dele. 4, imita o Tarzan. Até o infinito. Então no código você já sabe como fica. Se escolher 1, executar tananã, tananã. Se escolher 2, tananã, tananã. Quantas escolhas você quiser. As variáveis não funcionam apenas como 1 e 0. Elas podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Esse vídeo ia ter uns 30 minutos, só que eu achei que ia ficar muito maçante, então eu tive que encurtar ele. Porque não é esse o objetivo. E se eu ensinar tanta coisa de uma vez, ninguém vai entender. E até porque o código no jogo não vai ser assim do jeito que eu mostrei. Vai ser diferente dependendo da programação da engine que você estiver usando. Se você gostar, talvez algum dia eu faça uma parte 2 ou algum outro vídeo relacionado a isso. Se você quer iniciar no mundo da criação de jogos, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar uma engine que mais se adequa ao que você quer fazer. As que eu recomendo são Construct Game Maker para quem quer fazer um jogo 2D de plataforma, RPG Maker para quem quer fazer um RPG 2D, Visual Novel Maker para quem quer fazer um jogo Visual Novel, Cube 6 para quem quer fazer um jogo 3D low poly e a Unreal 4, mas ela não é muito boa para iniciante. E depois de escolher a engine, digita no YouTube como usar a engine, tananã, tananã. Vai ser uns tutorial de uns tiozão chato que fala devagar pra caralho, enrola pra porra, mas é a vida. Esse vídeo é um oferecimento de porra nenhuma. É só um vídeo sem segundas intenções. Tchau.